Bom, vamos lá, né? Afinal de contas, eu imagino que todo mundo quer ir para a feira de vinhos, ou não? Ah, não, acho que não, né? Ninguém quer. Aqui ninguém gosta, né? Tá tudo certo. Bom, vamos lá, então, para o nosso não menos importante, mas último painel dessa jornada, que eu sou... minha formação... Eu sou biomédica de formação e fui muitos anos professora de bioestatística. Então, eu amo números, né? Por mais que eu seja da área da saúde, por mais que eu seja sommelier, eu acho que a gente não vai a lugar nenhum sem números. Então, a gente vai ter agora, nesse momento, a oportunidade de conversar sobre isso. Hoje é um dia que eu estou muito feliz, porque o mundo do vinho, além de nos dar excelentes bebidas, nos dá excelentes amigos. E é incrível como as pessoas do vinho, como elas se encontram numa primeira vez e elas já se tornam amigas. Então, eu tenho o prazer de chamar ao palco, para fazer parte desse painel, pessoas que já considero minhas amigas, né? Então, isso é muito importante a gente falar aqui. Então, convido para compartilhar comigo desse momento Rodrigo Lanari, consultor especialista no mercado de vinhos, fundador da Winext, consultor especializado em negócios do vinho, traz mais de 20 anos de experiência no setor, fundador da Winext, uma consultoria especializada em estratégia de marcas de vinho para o mercado brasileiro. Ele também é professor no diploma W7 e em outras instituições renomadas como FGV e Senac. Formado em administração de empresas pela FGV São Paulo, Wine MBA pela Bordeaux Management School, é o primeiro brasileiro a conquistar o título de Wine MBA, com sua tese premiada como tese do ano. Com uma sólida experiência internacional, ele tem atuado como consultor em países como Chile, Argentina e Uruguai, além de integrar o painel de degustação do Paladar do Estado de São Paulo e colaborar com a revista Prazeres da Mesa. Muito obrigada, Rodrigo. Teremos, de forma remota, pode jogar na tela o nosso convidado também, Felipe Augusto Chies, líder de IA generativa na Amazon Web Service, líder em inteligência artificial generativa e machine learning na Amazon Web Service, responsável pelas estratégias de go-to-market para regiões de Benelux, nórdicos e bálticos, com ampla experiência em gestão de produtos, tecnologia e vendas, ele auxilia organizações a explorar o potencial completo das soluções de inteligência artificial da AWS. Promovendo inovação e impacto nos negócios, formado em Engenharia de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em Sistemas embarcados pelo Instituto Polytechnique de Grenoble e Executive MBA pela Rotterdam School of Management, Felipe também foi cofundador e Head de Marketing de Produtos na Accelera AI. Sua carreira inclui passagens por empresas como Intel e Aenon. Felipe está conosco diretamente da Holanda, né? Então, por isso, está de forma remota aqui. E para completar o nosso painel, Felipe Galtarossa, CEO da Ideal BI. CEO da Ideal BI é a principal empresa de inteligência de mercado voltada para o setor de vinhos na América Latina, com mais de 20 anos de experiência no segmento, é colunista da da revista Adega e referência estratégica para os principais produtores, importadores e associações do setor em todo o mundo. Muito obrigado, Felipe. Bom, então, gostaria, né, estamos aqui num momento de conversarmos sobre o futuro da sommelierie, né, o quanto a gente entende esse mercado de vinhos como uma estratégia e falando de futuro. E quando a gente começa a falar de futuro, né, não tem como nós não falarmos de inteligência artificial. Inclusive, foi uma das perguntas da prova do Diploma ASE, que foi realizada pela ABS São Paulo, né, lá na ABS São Paulo, pela ABS Brasil, no qual tivemos a graça de termos, então, dois dos nossos candidatos sendo agraciados, né, o Bruno Cias e o Vinícius Santiago, com o PIN, então, né, do Diploma ASE. E uma das perguntas era como usar a inteligência artificial.
né? Até o Júlio comentava isso há pouco aqui. E, para isso, então, eu quero começar com o Felipe, primeiro agradecendo, né, o Felipe por estar aqui conosco hoje. Mas eu queria que tu contasse para nós, então, né, toda essa tua trajetória e o uso, então, da inteligência artificial como uma ferramenta, né? Uma ferramenta para ajudar o setor da sommelierie, o setor vitivinícola. Boa tarde a todos de novo, é um prazer, uma honra estar aí com vocês. Meu nome é Felipe Quez, como introduzido. Eu sou da região, nasci em Caxias do Sul. Para mim, de novo, muito feliz de participar desse painel hoje. Eu sou responsável pela parte de IA generativa da Amazon no norte da Europa. Já peço um pouquinho de desculpas, talvez eu use umas palavras em inglês no meio, já faz 15 anos que eu estou fora do Brasil. Como mencionado, moro na Holanda, hoje estou em Londres, especialmente aqui numa salinha, não das melhores, mas para poder apresentar para vocês. E minha ideia era fazer uma apresentação, acho que até uns 10 minutos para usar melhor o tempo, para compartilhar um pouquinho mais. Caroline, não sei como tu prefere, se eu passo para a apresentação já, se quiser. Pode passar para a apresentação já. Vamos lá, então. Ótimo. Então, minha ideia hoje é falar um pouquinho do futuro da sommelierie, mas aplicado, obviamente, na parte de tecnologia da IA generativa, para compartilhar o que eu vejo do meu lado mais técnico. Eu amo vinhos, mas, obviamente, não tenho nem se compara o meu conhecimento com o de vocês, mas espero poder compartilhar um pouquinho do conhecimento de IA e talvez algum de vocês possam usar um pouquinho isso. Meu background já foi compartilhado, então essa parte eu vou passar rapidinho. A apresentação hoje, vou começar com um bem high level, tentando desmistificar um pouquinho a generativa, só para botar os termos em contexto, para quem talvez não tenha visto. Difícil não ter visto nos últimos 3 anos, está bem hype, está todo mundo falando sobre isso, mas só para alinhar nessa parte. E depois na parte mais interessante, que seria nas aplicações práticas em vinho e hospitalidade, como vocês poderiam usar, se já não estiverem usando, e passar para a parte um pouquinho mais divertida, compartilhando minha própria experiência profissional, como eu uso isso, fechando com umas dicas de como adotar, se vocês quiserem começar a usar um pouquinho mais. Eu trabalhando com centenas de clientes aqui na região, que eu vejo funcionar bem com pessoas, que vocês podem usar também. Então, vamos desmistificar um pouquinho a IA generativa. E a IA generativa é um tipo de inteligência artificial. Essa parte é fácil. A diferença, o que muda da inteligência artificial, digamos, tradicional, que já tem sido usada há mais de 20 anos, é que ela cria conteúdo, digamos, novo. Esses modelos se chamam Large Language Models, ou LLMs, eles são treinados em uma grande quantidade de dados, digamos, a internet inteira, e com esse conhecimento, quando vocês fazem perguntas, vocês podem gerar imagens novas, músicas ou conteúdo que pode ser usado para a parte de interação com o cliente, para a parte de desenvolvimento de produto, nesse caso até, digamos, vinhos e experiências novas. Então, essa era a introdução, bem rápido, só para botar um contexto. E o que eu acho interessante agora é compartilhar com vocês como que eu vejo ser usado da parte desde produção até a parte direta de contato com o cliente e hospitalidade. Então, na parte de produção, uma coisa que também já existe há muito tempo com a IA tradicional e que está aumentando ainda mais com a parte generativa, é obviamente a parte de análise preditiva de crescimento ideal. O que eu quero dizer com isso? É ver a parte de solo, a parte do que gosto que a gente quer extrair, como crescer a uva bem, antecipar problemas de tempo, antecipar como retirar a parte da agricultura no momento certo para ter, digamos, uma qualidade maior, para ter também um rendimento maior. E isso, digamos, cheguei na região, podia pensar em estratégias personalizadas também para o terroir da Serra Gaúcha e usar esses modelos para tentar ideias diferentes da parte não só de colheita, mas de desenvolvimento da uva em si, como otimizar isso. Então, essa é uma das coisas que a gente vê. Outra coisa também seria para arquitetar o perfil do sabor. Obviamente, uma coisa que vocês vão ver na apresentação, a IA não é para substituir nenhuma pessoa. Tem na parte de agricultura, na parte de qualquer etapa que eu vou falar hoje, o uso da IA é para aumentar, para explorar mais. A pessoa ainda está tomando decisão, a pessoa ainda é quem tem o maior conhecimento, a maior experiência. A IA aqui só vai dar mais ideias e ideias novas de explorar para aumentar, para ter um produto mais diferenciado. E aqui, por exemplo, eu podia sugerir blends diferentes ou misturas diferentes na proporção de diferentes uvas para fazer um vinho, para aumentar seguindo tendências de consumidores, digamos, no Brasil tem um gosto que está evoluindo, um gosto que está mudando, e usar isso para criar novos produtos. Ou talvez para otimizar o processo de fermentação,
E aqui tem um exemplo interessante, até mudando, fazendo relação na parte de cervejaria. Um dos meus clientes na região aqui é a Heineken, muitos de vocês devem conhecer, e eles usam AI para muitas coisas. Para a parte de produção, para a parte de equipamento, para a parte de embalagem. E um caso muito interessante é na parte de produção, na parte de misturação do processo da cerveja, onde, utilizando essas ferramentas de AI generativa, eles conseguiram alterar o processo, e é um processo bem rígido, vocês podem imaginar o processo de temperatura, diferentes fases para deixar esquentar, abaixar a temperatura, continuar o processo de misturação, e trocando levemente a receita, obviamente, com a pessoa esperta da fábrica, olhando as recomendações dela, aceitando algumas, recusando outras, mas estando de mente aberta para tentar coisas novas, eles conseguiram reduzir 11% as perdas. E isso são 90 mil dólares numa cervejaria. Se aplicar para todas as cervejarias do mundo, são 14 milhões de dólares por ano de recursos salvos. Então, é um impacto super grande usando essas ferramentas para melhorar um pouquinho a experiência. Agora estou com uma tosse. Um outro jeito de ver isso também, que eu vou compartilhar mais, que eu estou fazendo, é ter um sommelier assistente, para dar recomendações mais personalizadas. Então, nesse caso, ou um sommelier pode explorar, digamos, vai criar um evento novo, um evento, digamos, de Natal, ou participar de uma degustação para uma empresa, ou para um certo perfil de pessoas, explorar outros vinhos que poderiam ser usados. Obviamente, o sommelier vai ser a pessoa final que vai dar a explicação, que vai fazer a harmonização, ou tudo, mas as ferramentas vão dar sugestões novas. Ou até, como explicado da região, que vem o vinho mais, o contexto da vinícola, dá um pouquinho mais de informação para melhorar a parte de experiência do cliente. Então, isso é outro jeito que está sendo usado, ou em alguns restaurantes e bares, a gente já vê que nem talvez algum lugar que não tem um sommelier, usar essas ferramentas para dar pelo menos uma introdução inicial, ou para dar uma sugestão, vai no restaurante, que vinho pegar com certa parte do menu está sendo usada. Então, isso são coisas que a gente vê também. E, e um exemplo, só para fazer uma analogia aqui que eu acho interessante, fazendo analogia com a parte de dados também, Lone Planet, para quem viaja, provavelmente vocês conhecem. O pessoal está um pouquinho gripado, minha voz está me deixando aqui. A Lone Planet eu tenho usado por 15 anos. São sugestões quando você vai viajar, onde dormir, o que ver, onde ficar, que é super bom para quem quer ter uma informação precisa e rápida do que conhecer um certo país. O que eles fizeram? Eles têm trilhões de páginas de pesquisas antigas, de sugestões que eles venham dado nesses últimos anos. Agora eles querem criar conteúdo novo. Mas esse conteúdo novo, se eles fossem usar só esses modelos, digamos, ChatGPT, seria muito genérico. Não daria um valor adicional ao cliente. O que eles fizeram? Eles conectaram todos os dados deles, que é a parte conhecimento, conectaram com esses modelos para dar uma recomendação mais personalizada. E aqui onde eu faria analogia com o sommelier também. O sommelier tem a experiência, tem o conhecimento de certos vinhos, tem os vinhos que vão ser usados na região ou do perfil de clientes que querem servir. Conectar todos esses conhecimentos, essas informações do sommelier com os modelos é o que vai dar o resultado diferencial. É o que vai dar nova experiência. É assim que tem que ver essa tecnologia. Não é simplesmente qualquer um usar aqueles modelos. Isso seria uma resposta mais genérica. Mas pessoas com conhecimento, conectar aquele conhecimento nessas ferramentas e explorar mais, trazer sugestões novas, é assim que se adiciona uma experiência diferenciada. E, por final, o último use case que eu iria compartilhar com vocês seria a parte também de inteligência de mercado. E aqui às vezes, uma empresa vai contratar uma consultoria para fazer uma coisa bem precisa, e talvez demore 3 meses, demora um certo tempo para alcançar lá. Alguém na parte de produto hoje pode, todas as semanas, vai ser mais uma overview, não vai ser um resultado bem preciso, mas dá para ver tendências de mercado. Vai dar para ver onde que os clientes estão indo, o que os clientes querem, e adaptar essas mudanças mais rápidas. Então, na parte de identificar tendências, digamos, no mercado brasileiro, e se os gostos de vinho estão mudando, antecipar isso e talvez mudar a recomendação, explorar um pouquinho mais, são jeitos de usar essas ferramentas também. E agora, indo na parte um pouquinho mais divertida, minha própria experiência pessoal, para compartilhar com vocês, como é que eu uso essas ferramentas no meu dia a dia. Então, no meu trabalho, a gente faz eventos com clientes para se conectar um pouquinho mais. E uma coisa que a gente tem feito são harmonização de vinhos. Então, a gente traz os clientes, faz uma coisa mais interativa, a gente põe esses modelos junto com o sommelier para mostrar como usar essas ferramentas, para mostrar como usar essas ferramentas de uma forma legal. E essa experiência torna muito mais
dá mais discussão e acaba aprendendo mais, porque faz o modelo discutir com o sommelier traz aquele conhecimento extra que o modelo não tem, e todo mundo acaba lembrando um pouquinho mais. Se você quiser experimentar, essa é uma das ferramentas que a gente compartilha com todo mundo para brincar durante os eventos. Eu posso compartilhar os slides depois, vocês podem ter esses links também para ver um pouquinho mais. E outra coisa, obviamente, na parte de marketing, eu também faço eventos, campanhas, tem que criar um e-mail, tem que mandar a página de registro, tem que selecionar quem a gente vai convidar, e toda essa parte, hoje em dia, a gente já consegue automatizar com essas ferramentas. Tirando, eu ainda decido qual que é o tema que vai ser mais relevante para os meus clientes, mas a parte de criar o texto da página, que é uma coisa que come tempo e não traz tanto valor, eu já posso botar nos modelos. E na parte pessoal, que é a parte mais interessante, eu acho, eu todos os meses faço harmonização de vinho com amigos, então para mim decidir o que cozinhar e que vinho usar, isso me dá ideias, porque eu não tenho experiência, obviamente, que vocês têm, para planejar viagens, para aprender novos tópicos, e essa lista continua crescendo, obviamente. Vamos lá, agora para a parte um pouquinho mais técnica, para quem quiser sair daqui hoje e tentar fazer em casa também, como se escrevem esses prompts, como fazer. Aqui, o mais importante disso é começar descrevendo quem que é a pessoa. Se vocês estão querendo uma recomendação de vinho, diz para o modelo virar um sommelier. Isso vai ajudar a ter uma resposta boa. Seja bem claro no que vocês querem. Ok, tem que fazer a harmonização dessa comida com um tal tipo de vinho que eu gosto. Quem vai estar na janta e mais contexto que você acha interessante de regiões que vocês gostam. E aqui um exemplo pouco diferente. Persona que tem que definir, você é um coach de produtividade, qual que é o contexto você está aconselhando o cliente que sofre de procrastinação e quer melhorar. A tarefa é criar um plano de ação em 5 dias. E restrições, escreva um plano com tabelas e colunas, estão na parte de formatação. E sendo bem preciso assim, ajuda a ter resultados melhores. E sempre que seja bem preciso no goal que vocês quiserem, na tarefa que querem fazer, nas pessoas, e passo a passo instruções, pedindo para o modelo pensar a respeito, sempre ajuda também. Ou mais fácil ainda, se vocês não lembrarem de nada disso, escreva uma coisa bem simples, uma coisa rápida, mandem de volta para o modelo, peçam para o modelo escrever melhor para vocês, copiem, colhem, e você já tem um prompt um pouquinho melhor também para usar depois. Seria o jeito mais fácil para fazer isso, porque os modelos estão mudando super rápido. Então, para vocês não precisar lembrar tudo que eu falei antes, escrevam como quiser. O mais importante aqui é ser rápido, é aprender. Peçam para o modelo melhorar o prompt para vocês, copiem e cola de novo, e aí vocês vão ter um resultado bom. E por último, vou deixar um presentinho para vocês aqui. Quem tiver esses slides depois, vocês podem copiar e colar. Então, os meus prompts, o que eu uso para fazer essas tarefas que eu vou discutir com vocês depois, para vocês terem um pouquinho uma ideia como isso funciona. O primeiro para harmonização de vinhos. Então, pode ver, aqui eu já estou fazendo mais preciso, já tenho um texto bem maior. E eu começo dizendo, você é um renomado sommelier, um especialista em culinária, para deixar a pessoa bem definida, para ajudar a ter uma resposta melhor. Né? E daí eu vou na tarefa, a sua tarefa é recomendar uma harmonização ideal para um prato específico, e aqui vai o prato do dia. E daí o que eu faço? Eu peço para me descrever as características do alimento, isso vai ser super importante para fazer uma boa harmonização, tem acidez, doçura, textura, que isso vai ser super importante. Me descrever qual que é o vinho recomendado, me descrever também por que recomendou aquele vinho, desse jeito eu posso aprender, eu que não tenho essa experiência posso ver o que o modelo está pensando e aprender no processo, e também alternativas, que pedindo sempre para gerar alternativas, ajudam a aprender um pouquinho mais o que seriam outras boas opções. Para explorar vinícolas, a semana passada eu estava na Alsácia, estava viajando, eu queria umas vinícolas boas para beber vinho, obviamente, e aprender um pouquinho mais. Então, eu sou esse aqui, você é um guia turístico e sommelier local também, alguém conhece a região, estou indo nessa região, me dá boas vinícolas, também eu quero comer, quero ver um lugar bonito, me dá mais dicas do que fazer ao redor, que é uma parte interessante. Esse meu último slide aqui vai contradizer tudo que eu acabei de falar, porque o mais importante é manter simples, explorar e aprender rápido. Quando eu estava lá, eu não tive tempo de escrever todo esse texto gigante, eu não queria abrir o meu computador. Então, no final das contas, é mais importante usar do que ficar travado criando o melhor prompt do mundo. Então, quando eu estava lá, eu escrevi, vou passar 2 dias na Alsácia, vou estar perto de Ribeauvillé, gostaria de 2 vinícolas para explorar, me dá sugestões. E continuar perguntando mais depois disso. Me deu sugestões boas, fui lá, tive uma boa experiência, dei sorte ainda era um Open Day,
e aprendi um pouquinho mais. Então, não esperem para ter o prompt perfeito, vão aprendendo, mas obviamente vocês estão numa empresa de vocês, querem fazer uma campanha de marketing, daí é bom ter um negócio estruturado para fazer um negócio com mais qualidade, mais rápido. Quando vocês estão no caminho falando com o cliente, quer ter uma ideia a mais, é bom para tô sendo meio expulso do lugar onde eu tô aqui agora, que tinha reservado até às 5, só para finalizar. Como adotar IA? Então, minha recomendação final, a gente pode passar para as perguntas, vou mudar para o telefone. É uma extensão da expertise, não é para substituir. Comece pequeno, experimente, que nem eu falei. E os seus dados são importantes. Conectem a experiência de vocês, os dados que você tem no modelo, para gerar mais recomendações. E é isso aí. Agora eu vou ter que trocar de sala. Desculpa essa interrupção, mas acho que o tempo foi perfeito. E fico feliz de responder perguntas daqui a uns 5 minutinhos. Obrigado. Muito obrigada, Felipe. Obrigada. Não, estou aqui. Nós já fomos palco aqui nesse lugar de temas que são difíceis de falar, né? Então, assim, que a ABS trouxe inteligência artificial para substituir o sommelier? É claro que não, né, gente? É igual quando a gente conversou aqui sobre mudanças climáticas. São realidades que nós precisamos usar a nosso favor. E aí eu quero dizer que eu tenho uma irmã que é da área da tecnologia e nós discutimos sobre inteligência artificial esses dias. E tudo que você pedir para o ChatGPT, ele vai te dar a resposta. Tudo que vocês pedirem. Agora, essa resposta ser verdadeira ou não depende de bases de dados. E se a gente não tem dados, não tem informações, o que ela vai gerar é um monte de mentira. Por isso que é tão importante nós seguirmos agora, falando aqui com os nossos especialistas em mercado, e para provocar vocês, eu pedi para colocar a minha imagem, aquela que eu mandei, por favor. Porque, como eu comentei anteriormente, eu fui professora de estatística, gosto muito de números, e eu gosto muito de base, por isso que eu sou amiga dos dois, né? Eu gosto muito de dados, né? Tô ficando com medo, Carol. Que eu sou uma grande fã da Austrália. Sou uma grande fã da Austrália, de vinhos, né? Em especial porque eles são uma fonte absurda de dados. E, para quem nunca navegou, eu sugiro que naveguem. Australian Market Explorer, né? Australian Wine Market Explorer. E lá, quando você pergunta sobre mercado, você encontra esse gráfico, que leva a maior bola desse gráfico. Tem um nome. E chama Brasil. É o país de maior crescimento e de maior previsão de crescimento. É onde ele está colocado lá. E aí, por isso, eu quero agora passar a bola, então, para o Rodrigo, para que fale para nós um pouco, né, sobre se isso aqui está certo ou não, ou melhor, né, como a gente atinge, né, já que a gente está falando de previsão de futuro, né, como que a gente atinge, de fato, essa ideia de mercado. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, e a oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo aí essa manhã de sábado para, enfim, aprendi um montão e fiquei me coçando ali também para poder participar. Então é uma honra estar aqui no palco. Eu queria trazer uma análise para vocês, imaginar uma taça, né, que ela sempre está meio cheia, meio vazia. E eu acho que o grande desafio de quem trabalha com dados, pelo menos eu me vejo assim, é de você ter, e eu acho que é assim, um brasileiro que trabalha com dados, é você ter um otimismo pragmático. Ou você ser uma pessoa esperançosa, mas também realista, né? Porque isso é um viés humano, né? Às vezes a gente quer acreditar algumas coisas e a gente dá peso maior para alguns dados que nos fazem sentido, né? Então a gente tem que equilibrar essas duas pontas. Vendo aqui o trabalho do Felipe, né, com IA, eu acho que qual ser humano no mundo não está se questionando o que vai acontecer com essa máquina? Ela vai nos dominar mesmo? A verdade é essa. E eu juro para vocês que eu não sei, porque esse é um grande questionamento. Não é só para o sommelier, é para qualquer profissional, né? Mas a gente não pode esquecer que quem criou isso foi um ser humano, né? E também cabe a nós darmos os prompts certos para essa máquina.
Mas, enfim, vamos aos dados, né? Eu acho que, assim, para a gente traçar um futuro, o primeiro ponto é a gente partir do presente. E a verdade é que, assim, a gente vive numa indústria que está passando por transformações muito rápidas e que tem enormes desafios, né? Então, o Felipe vai trazer dados de mercado, mas o vinho hoje, né, passa pelo menor nível de consumo global dos últimos 64 anos. Essa é uma realidade, né? A gente tem dados da OIV que comprovam isso. A gente tem uma redução de vinhedos pelo mundo. A gente sabe por distintas razões, né? Na França, os subsídios para que os produtores deixem de produzir vinho e passem a partir para outra atividade. A gente tem o lobby do álcool. Eu, muitas vezes de manhã, abro o jornal e vejo pesquisas. Por exemplo, a Folha de São Paulo tem uma seção dedicada para falar sobre álcool. E a verdade é que o lobby, vamos dizer assim, contra o consumo de álcool, ele é muito mais forte do que o lobby a favor do consumo de álcool. E aqui estamos com a doutora Caroline. Eu também não pretendo entrar nesta seara, mas o que eu quero dizer é que se estuda muito sobre isso, não existem conclusões sólidas. E a mensagem que eu queria deixar aqui, a essa sim crítica, é de que o mercado do vinho está perdendo uma grande oportunidade. Por quê? Porque está deixando de usar esta atenção contra o consumo de álcool a seu favor. A seu favor por quê? A gente sabe que o vinho é um produto eminentemente humano, feito por pessoas, que tem uma história, que tem um contexto de consumo. E assim, a minha provocação para vocês é que muitas vezes me dói, né, ver uma indústria tão bem articulada falando, né, vamos dizer assim, consumir álcool só traz malefícios, né? Nenhum consumo de álcool é livre de risco. Bom, se eu acordar de manhã e cruzar a rua, também vou correr risco. E a indústria do vinho está deixando de se engajar de uma maneira construtiva, se posicionando como um produto, um atributo, um patrimônio cultural, e aproveitar esse momento. Então, assim, a gente tem um momento, eu só falei até aqui do momento do copo vazio, né? É claro que a gente tem a parte do copo cheio, e ali tem o Brasil, por exemplo, como um país, sim, que está crescendo. Agora, os dados recentes, utilizando o IA, inclusive, né? Eu assessoro uma consultoria inglesa do ramo das bebidas, que chama IWSR. E a gente, esse ano, o ano passado, já estávamos utilizando o IA para fazer a construção dos forecasts, das previsões para os próximos 10 anos. Como é que é feito isso? De novo, informação, né? A gente tem pesquisadores em campo, ouvindo o mercado, coletando dados que a gente chama de duros, né? Dados da Ideal, dados de exportação dos países, trazendo as suas análises. E olha que lindo a IA, o que ela faz. Ela pega todo esse conhecimento e ela vai plotar isso num programa que vai te traçar uma tendência com muitas variáveis, né? Então, o PIB, a renda, a inflação, as tendências de saúde, moderação, e vai te trazer uma previsão o mais apurada possível sobre a indústria de bebidas, por categoria. E aí, qual que é a informação? Eu sou obrigado a passar a informação, né? A informação é do relatório deste ano, que o vinho em volume, estou falando de dados globais, tá? Não do Brasil, é a única categoria que vai perder volume. Ou seja, daqui a 10 anos, a projeção é de 2025 a 34. Categorias cerveja, destilados e bebidas prontas, né? O vinho é a única categoria que vai perder volume. Vamos falar agora sobre o lado positivo disso, né? Porque o fato de perder volume não quer dizer necessariamente que todos os mercados vão consumir menos. Então, por exemplo, o Brasil ainda tem uma previsão positiva. E o fato de perder volume não quer dizer que as pessoas não possam consumir melhor produto, né? Então, eu, trabalhando hoje em qualquer negócio do vinho que eu for assessorar, naquela linha do otimismo realista, eu não estaria prevendo um crescimento exorbitante em volume para o mercado. Tá? Existem, logicamente, oportunidades, mas assumir que os seres humanos ou os brasileiros vão consumir muito mais do que eles consomem antes, acho arriscado. Né? E vocês trouxeram aqui até dados, né? Tendências de moderação, sim, elas existem.
desafios econômicos, inflação. Então, assim, o papel do sommelier, o papel de quem trabalha com esse produto é cada vez mais importante. Porque, no fim do dia, ele é um catequizador, né, da categoria. E acho que também a IA vai nos ajudar muito nesse sentido, porque a gente fala assim, o consumidor, né? Mas quem é o consumidor? Quem que é? Não existe o consumidor. Existem pessoas diferentes em ocasiões diferentes. Então, da gente começar a ter uma leitura um pouco mais depurada sobre quem é aquela pessoa, em que fase que ela se encontra ali de consumo, né? Então, a gente tem os consumidores que são entusiastas ou aspiracionais. Eu acredito que 90% das pessoas que frequentam esse local são entusiastas e são aspiracionais, porque eles estão interessados pelo vinho. Mas a gente tem uma parcela muito grande de consumidores que não é que não são interessados, mas têm uma relação com a bebida totalmente diferente. Eles só querem provar e não errar. Eles ouviram falar de marcas e eles precisam de conselhos. Ou seja, com necessidades muito básicas. E a gente tem que estar pronto para atender essas necessidades. Então, falando de Brasil e de um Brasil que sim cresce, também são dados de pesquisa, né? A gente faz esse mapeamento há bastante tempo no Brasil. Há 10 anos atrás, a gente estimava em 20 milhões os consumidores regulares de vinho. Pessoas que diziam consumir vinho pelo menos uma vez por mês. Consumidor regular. Esse número, como a gente sabe, né, e vê depois os números duros comprovando, né, como cresceu esse mercado, esse número dobrou. Hoje a gente tem ao redor de 44 milhões de consumidores regulares de vinho. Isso aí é mais do que o dobro da população inteira de Portugal consumindo vinho. Então, vejam vocês como, quando a gente fala o consumidor, existe desde aquele consumidor que conhece, né, já tem uma relação com a categoria, como esses novos consumidores que estão entrando na categoria. Então, como é que a gente faz para, vamos dizer, potencializar, né, o nosso trabalho para que essas pessoas tenham uma boa experiência e passem a consumir melhor? Então, eu acho também assim, a gente tem que falar sobre consumir melhor. Não é consumir necessariamente mais, é consumir melhor. É talvez, inclusive, migrar de bebidas que talvez sejam um pouco mais agressivas, né, que tenham mais álcool, para o vinho. É entender que o vinho desalcoolizado, né, também é um tipo de produto que está atendendo a uma demanda, que, por exemplo, a cerveja soube atender muito bem. E agora, né, eu vi aqui dados lá do Centro-Oeste, que o consumo está crescendo. É colocar o vinho em mais ocasiões. Então, é fazer esse trabalho, vamos dizer assim, de uma forma muito mais detalhada, né, usando a tecnologia a nosso favor, mas sem esquecer que existem muitos tipos de consumidores e muitos estágios. E o papel do sommelier nesse cenário, ele é fundamental. É ele que vai traduzir, né, da melhor forma possível aquilo que o consumidor quer, aquilo que aquele ser humano quer. Então, você tem que unir também dados, né, muita informação, muito conhecimento, mas também ter esse tato que ele é humano e que eu espero que ele continue sendo humano, né, que ele seja preservado, né? Então, eu vejo que, assim, de novo, entre o copo cheio e vazio, a gente tem que olhar para esses dois lados. A gente tem que ser realista, né? Porque falar de uma realidade quando, enfim, a gente tem, por exemplo, um consumo mundial que era de 250 milhões de hectolitros e hoje é de 214, você faz a conta, milhões de hectolitros, são 4 bilhões de garrafas a menos que estão consumindo no mundo. Isso é uma transformação que acontece, né? Agora, como que isso vai aterrissar aqui no nosso dia a dia? Usar essa informação, para aí sim, acho que a gente vai conversar, né? Usar essa informação de uma maneira estratégica para tomar melhores decisões e conseguir, no fim do dia, né, ser bem-sucedido, ou seja, fazer dessa indústria crescer, empregar e também ser um meio de satisfação para as pessoas, eu acho que passa por aí. Então, esse é um apanhado inicial. O Rodrigo preparou para a gente, depois aqui no QR Code, vocês vão poder escanear, e o material, ele preparou um material para a gente também, daí depois eu coloco para vocês poderem também escanear. Ficou atrás do gordinho. Não, mas depois a gente coloca, não tem problema. Bom, Rodrigo, obrigada pela tua explanação. Aí é exatamente isso, né? A gente precisa ter esses dados. E
como é bom nós estarmos aqui, né? Esses momentos eles precisam e devem acontecer, né? Para que a gente possa entender. Não tem, falava ontem, né? Não tem como a gente gostar de algo que a gente não entenda, né? Não tem como a gente desenvolver algo que a gente não entenda. Onde é que a gente está pisando, né? Como é que está esse mercado para que a gente possa ser mais assertivo? Esses dias eu falava com o Diego Bertolini e falava assim: Diego, nós temos a faca e o queijo na mão. A gente só tem que saber cortar. Daí ele falou: Carol, daí vamos ter que usar o bisturi, que a gente vai ter que ser cirúrgico. E aí eu acho que é isso mesmo, né? Só que a gente só vai ser cirúrgico se tiver conhecimento para isso. Então agora eu passo para o Felipe, né, para que possa falar então um pouquinho para a gente da tua expertise, né, com relação em especial aos números, né, que tu é a nossa fonte dos números. Obrigado, Carol. Não, mais uma vez obrigado pelo convite de estar aqui. Quando você mostra esse dado do Brasil com uma bola grande, eu acho que está muito mais atrelado ao olhar lá de fora para o mercado brasileiro do que a realidade do mercado brasileiro. Essa necessidade de países exportadores, quando começa a perder mercado, o mercado europeu caindo o consumo, o mercado inglês com mudança tributária, o mercado da China com uma queda absurda de importação, olha para mercados emergentes e com mercados com potencial de crescimento. Isso faz com que aumente a oferta aos países, não só brasileiros, como latino-americanos. A gente vê o México na mesma situação, ainda que um mercado menor do que o brasileiro, mas também passa a ser foco de países produtores globais. Este crescimento ainda não é uma realidade para o Brasil, óbvio, porque a gente sofre com a inflação, a gente sofre com a alta taxa de juros, com a redução do poder aquisitivo das pessoas, principalmente do maior volume de distribuição, que são vinhos que custam até R$50 no ponto de venda. Essa é a grande massa. Nós temos mais de 50% dos nossos vinhos ainda são vinho de mesa. E a gente não pode esquecer da importância do vinho de mesa. A gente falou do reservado, mas abaixo do reservado, em preço, ainda a gente tem a importância que tem o vinho de mesa no desenvolvimento cultural do mercado. E no mercado brasileiro, nós movimentamos hoje em torno de 500, só de importação, 500 milhões de dólares, enquanto o mercado americano movimenta 5 bilhões de dólares. Então, o mercado americano é 10 vezes maior que o mercado brasileiro. Agora, em potencial de crescimento, o Brasil representa aquela bola maior. E isso está muito mais atrelado a como o mundo está olhando para o Brasil do que a realidade do mercado brasileiro. Quando eu recebi o convite para estar aqui, eu falei, puxa, como que eu vou falar com o sommelier e que tipo de informação que eu vou trazer para que vocês possam usar isso na profissão de vocês. E eu falei, nada melhor do que demonstrar o que é o mercado brasileiro, qual o tamanho do mercado brasileiro, para que, obviamente, vocês possam, o que a gente chama de transformar dado em informação, gerar essa inteligência de entender aonde eu posso crescer, aonde eu posso investir, aonde tem oportunidade, mas também aonde tem riscos. O mercado no último ano de 2024 movimentou 450 milhões de litros. Nós temos um boom em período pandêmico, o vinho foi a bebida da pandemia. E se nós entrarmos aqui na discussão do porquê, talvez a gente passe a tarde discutindo o porquê. Mas um dos fatores primordiais é, sim, o movimento enogastronômico. As pessoas indo para dentro de casa, também cozinharam mais, foram para a cozinha. E tem essa relação muito direta do vinho com a família, de um ambiente mais familiar. O consumo dentro de casa e o vinho tem uma explosão, tanto de oferta quanto de demanda em período pandêmico. E pós-pandemia a gente sofre, óbvio, com questões econômicas, com essa redução do poder de compra, não só do poder de compra, também de crédito, que impulsiona a economia, e há uma desaceleração do abastecimento do mercado nos últimos anos pós-pandemia. E no último ano nós voltamos a crescer em oferta. Crescer em oferta não quer dizer crescer em demanda, mas sim muito puxado por essa pressão de produtores externos ao mercado brasileiro.
Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 2, 3 anos, só a exportação do Chile para a China caiu mais de 45%, e o Brasil passa a ser o maior destino das exportações chilenas, e uma necessidade desse overstock remanescente da indústria chinesa precisa ir para algum lugar. E para onde vai? Vai para o Brasil, é o nosso principal destino. Então isso afeta um excesso de oferta que não necessariamente reduz em demanda, que gera demanda, mas gera um estoque remanescente ao mercado brasileiro, que é uma das grandes preocupações hoje em relação a todo esse movimento global olhando para o mercado brasileiro. São Paulo, a região sudeste do Brasil, representa 50% da distribuição de vinhos. A região nordeste representa aproximadamente 10% da distribuição de vinhos, mas com maior percentual de crescimento. Só no primeiro trimestre nós estamos falando em 15% de crescimento do vinho na região nordeste. E quando a gente fala em vinho brasileiro, obviamente a importância da região sul. O vinho movimentou no último ano 19 bilhões de reais, nós estamos falando em 0,2% da economia. Isso, claro, é importante que o deputado estivesse aqui, porque isso gera dificuldade em aprovações, em tratativas econômicas, quando o nosso mercado é um mercado relativamente pequeno. Eu sempre uso uma analogia dizendo que o vinho é como uma cidadezinha do interior em desenvolvimento, que descobre que nessa cidadezinha existe um potencial turístico e essa cidade precisa investir em infraestrutura para atender aquele turista que está indo para conhecer. Então precisa investir em hotel, precisa investir em restaurante. Então o mercado brasileiro tem um potencial gigante, mas nós estamos na fase de criar estrutura para que nós possamos atender a possível e provável demanda que o vinho possa ter dentro do nosso mercado. Quando nós vivemos a alta demanda da pandemia, nós sofremos com ruptura, com dificuldade logística, infraestrutura, para poder atender uma demanda, quando o vinho simplesmente chega próximo de 3 litros per capita, e a gente já sofre com toda essa necessidade de investimento. Então o vinho é um jovem em formação, em estrutura, em conhecimento, em preparação, para que nós possamos alcançar patamares maiores. Dentro deste, quando analisamos o mercado em valor, os produtos importados têm cerca de 65% do faturamento do setor como um todo, e o demais puxado muito forte pelo vinho de mesa, que representa em faturamento, ainda que proporcionalmente em volume é o grande volume, mas em faturamento, até pelo ticket médio do vinho de mesa, em média R$ 17,90 na prateleira, tem um faturamento menor para a categoria como um todo. Muito interessante quando a gente analisa o consumo per capita no Brasil ao longo dos últimos 10 anos, e nós percebemos que a gente tem 2 formas de métrica. Óbvio que a gente está falando de abastecimento do mercado, ainda atrelado a esse abastecimento do mercado tem estoque. A gente não considera a produção, então a gente está falando em comercialização, somado à importação. Então, adicional a esse ainda consumo per capita baixo, tem um volume de estoque que é impossível de mensurar. Tem 2 formas de calcular. O Ministério da Saúde orienta a calcular acima de 18 anos, que são nossos potenciais consumidores. Quando nós analisamos isso, nós tínhamos em 2014 um consumo per capita de um pouco mais de 2 litros, 2,20, e terminamos aqui 2024, se eu não me engano, com 2,8, está coberto aqui, mas 2,5, 2,6 litros per capita. Óbvio que quando um produtor português que tem 40 litros per capita olha para um mercado de 200 milhões de pessoas com um consumo per capita de 2 litros, olha o potencial desse mercado. E para Portugal nós passamos de 6º para 2º maior destino em exportação. Esse país olha com até regalando os olhos, né, com potencial de crescimento e de investimento hoje, talvez
e é o maior país com investimento interno no Brasil, até por conta do subsídio da União Europeia. Então, isso faz com que aquela bola seja grande ao olhar dos países produtores e investidores ao mercado brasileiro. Dentre esse consumo per capita, o que mais cresceu, e aí eu coloco como forte tendência, é sim o consumo de espumante, onde o Brasil tem mais de 80% de participação desse mercado. Quando a gente olha para esse consumo per capita de espumante, nós estamos falando em 180 ml por maiores de 18 anos, ou seja, se todo brasileiro no final do ano tomasse uma taça de vinho para comemorar a virada do ano, a gente passava o consumo per capita do ano. Não consumia mais espumante. Então, há uma mudança de comportamento também importante dentro dessa categoria, que é a queda da sazonalidade do final do ano para um consumo de espumante durante todo o ano, inclusive em bares, em casas, em maior harmonização, ou seja, o espumante deixando de ser o produto só do estouro da festividade em algum momento especial, mas passando a ser também um produto, a harmonização dentro do restaurante, de um hotel, um drink no bar, mas também o consumo dentro de casa. A gente deve passar, estava falando com o Dani essa semana sobre o espumante, a gente deve passar esse ano de 40 milhões de litros. Entra uma preocupação sobre a condição produtiva em relação a essa categoria, mas é um produto que eu vejo com grande potencial de ser... não é mais uma tendência, uma realidade, como alguém disse aqui, mas crescer ainda mais frente ao mercado brasileiro. Se nós tirarmos daqui o vinho de mesa, alguém pode pensar qual que é o consumo per capita de um vinho fino no Brasil? Menos de 1 litro. Então aqui está realmente o que demonstra ser o potencial do mercado brasileiro. E quem é o shopper, ou seja, quem que é o consumidor brasileiro, quem que compra o produto na gôndola, e aí... não é surpreendente, mas talvez para vocês sejam, a mulher representa mais de 50% da compra de vinho no Brasil. E nós estamos falando de 70% desse consumidor, são consumidores acima de 40 anos, assim como no mundo inteiro nós temos dificuldade para com os jovens. E alguém pode pensar, então os velhos vão morrer, e os jovens não vão tomar vinho, e o mercado tende a acabar no futuro. Não é isso, não é isso. Acontece que o vinho é um produto de luxo, e que faz parte do status da sociedade, e quando esse jovem chega a uma maturidade familiar, a uma maturidade econômica, o vinho passa a fazer parte da sua rotina e da sua vida. Então, não é que o mercado vai acabar, nem no Brasil, nem na Europa, mas faz parte de entendermos quando o vinho passa a fazer parte e ser presente na vida da sociedade brasileira. Quando olhamos para a classe social do vinho no Brasil, nós temos uma importante participação na classe média baixa e classe C. Óbvio, aqui puxado pelo vinho de mesa, que tem 50% da sua operação numa classe social mais baixa, mas nós temos 50% do vinho de mesa que são consumidores que têm poder aquisitivo, mas não compram um vinho de mesa porque ele é barato, mas compram porque é o vinho da nossa cultura, foi ali que nós aprendemos a tomar vinho, e compra também pelo residual de açúcar que entrega este produto e faz parte da cultura brasileira. Quando nós olhamos e falamos, olha, nós temos um mercado em torno de 5% de uma classe social alta, claro que este 5% em faturamento representa mais de 30% do faturamento, onde vão entrar os grandes Bordeaux, os super toscanos e também os grandes vinhos brasileiros, por que não, dentro deste universo de consumidores potenciais, que ainda assim tem como nicho uma pequena participação deles, tem certa percepção qualitativa. Precisamos entender isso. O mercado de vinho no Brasil está em formação também em relação à percepção de qualidade do seu produto. E não é porque este consumidor tem menos poder aquisitivo que não tem o vinho como um objeto de luxo. Ele também compra o vinho de mesa na sua condição social como um produto de luxo. A nossa categoria é assim qualificada.
Quer comentar, Rodrigo? Eu só fazer uma parte aqui. Ele mostrou um gráfico homens, mulheres, né? Acho interessante. Primeiro, assim, a população brasileira é majoritariamente feminina, né? E acho que isso indica também, quando a gente fala daquela coisa de democratização do consumo, eu não gosto muito dessa palavra, porque o fato é que assim, o vinho não é acessível para todo mundo, né? Mas a gente quer dizer algo com isso. Também, uma coisa que a gente observa nas pesquisas é que cada vez mais o perfil do consumidor de vinho, aí sim é democracia, né? Se assemelha com o perfil do brasileiro, né? Que bom. Bom que são as mulheres que mais compram, né? E teve um outro dado aqui que eu acho que é muito importante falar, geracional. Lógico que os jovens vão crescer, vão ganhar dinheiro, vão consumir mais vinho. Mas existe uma preocupação grande das gerações jovens estarem mais desconectadas com o álcool em geral. E isso, de novo, é muito difícil a gente tirar conclusões, porque tem muitos fatores em jogo, mas a gente tem que entender que isso está acontecendo. Então, de novo, desafio e oportunidade, né? Poxa, estão meio desconectados, talvez o vinho não pode ser uma bebida aqui para voltar a se conectar, mas a gente tem essa questão, sim. E aí são multifatores, de novo, eu não quero explorar aqui, mas esse é um alarme, que os jovens de hoje consomem menos do que os jovens lá atrás, né? E se a gente for olhar o papel das redes sociais, né, o jovem hoje quer correr menos risco, ele é mais monitorado pelos pais, programas de, né, sabe onde a criança está, ou o jovem, né, o que está fazendo e tal. Tudo isso acabam sendo um novo cenário que a gente precisa levar em conta. E eu acho que, de novo, tem uma oportunidade linda aqui para o vinho, né? A gente falou de desalcoolizado, baixo teor alcoólico, drinks. A gente está falando com esse público. E, por último, não quero me estender muito, mas assim, tem o outro lado, que a gente subestima a população de faixa etária maior que consome. Dados de pesquisa também mostram que 50 a mais, 60 a mais, está crescendo muito o consumo dessa faixa dos vinhos. E aí fica aqui a reflexão, né? Se você tem um restaurante, se o restaurante está pronto para atender essas pessoas, uma pequena provocação, a carta de vinho que é com letra pequena, né? É uma besteira, gente, mas será que isso não acaba sendo uma barreira para alguém? Mas vai chegar lá, já vai, né? Então, que ideias que a gente pode ter para atender melhor, né, as pessoas mais velhas que gostam da bebida e, dados de pesquisa, estão consumindo mais. Tá? Essa questão do low álcool é realmente uma tendência muito forte. A gente tem um estudo dentro da Ideal que mede graduação alcoólica e tem sim uma redução e um excesso, até um crescimento de oferta dentro dessa categoria. Não vou citar marcas aqui, mas marcas fortes investindo em produtos com menos teor alcoólico. Quando a gente olha para a categoria de espumante, hoje ainda, cada 10 garrafas vendidas no Brasil, quase 2 são de espumantes, já é um número representativo. Porém, quando a gente olha para vinho fino, a cada 10 garrafas vendidas, apenas 1 é de produto nacional. E aqui, eu tenho falado muito isso com a Concevites, com produtores brasileiros, a necessidade do valor da marca Brasil, de valorizar a marca Brasil, de crescer com a marca Brasil, porque ainda, infelizmente, quando a gente tem um vinho francês na mesma precificação de um vinho brasileiro, a gente perde para o francês. Mas não que a gente não tenha qualidade, porque talvez a gente precisa aumentar, fomentar, falar, vender. E vocês que estão no ponto de venda e em contato direto com o cliente, faz parte disso. A gente sabe da dificuldade do consumidor brasileiro em selecionar o seu vinho, em escolher o teu produto, e a necessidade que o consumidor brasileiro tem de indicação, e o quanto o consumidor ouve a indicação do sommelier. E a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação ao que indicar, da onde indicar. É óbvio que tem vinho bom no mundo inteiro, mas colocar mais vinho brasileiro na carta, falar mais de vinho brasileiro, a gente sabe o quanto o vinho brasileiro, depois que o consumidor prova, ele se volta a consumir o vinho brasileiro. Queria fazer uma parte também aqui, rapidinho, sobre o vinho brasileiro. A gente fez um estudo em 2017, foi comissionado na época pelo Ibravin, com consumidores brasileiros.
E o objetivo do estudo era entender consumidores regulares de vinho, né? Qual que era a percepção do vinho brasileiro, parte do consumidor, e posicionamento. Então, a gente fazia testes para saber o valor percebido do vinho brasileiro versus do vinho chileno, francês, italiano e tal. Bom, o que a gente percebeu ali? Que a principal barreira de consumo do vinho brasileiro, naquela ocasião, era desconhecimento. Mas pensem que é 2017, tá? 16. Aí pausa no tempo, mais para frente, na época da pandemia, 2023, 2024, a gente fez uma pesquisa, dessa vez não com consumidores, mas com o trade, com sommeliers, com compradores. Foi uma pesquisa a nível Brasil. Na verdade, era para entender o momento do mercado e do vinho. E ali me chamou muito a atenção um fator oposto, como o terreno, estou falando do trade, era fértil para os vinhos brasileiros. Então, a gente perguntava para o comprador, você pretende aumentar a sua oferta de vinhos brasileiros? Pretendo. O que você acha? A qualidade do vinho brasileiro evoluiu? Evoluiu. E eu estou falando disso, a gente fez uma pesquisa comparativa com 500 profissionais do trade, nível Brasil. Fomos, inclusive, apoiados pela ABS para fazer a qualificação dos profissionais para participar da pesquisa. Então, o que eu queria dizer para vocês? Assim, 1 em cada 10, assim, a percepção do vinho, nesses últimos tempos, mudou drasticamente. Drasticamente. Assim, como é que se converte isso numa preferência, né? E aí, lógico, a gente tem que pegar os fatores e trabalhar em cima disso. Mas, assim, eu falo com muita convicção de que o retrato da pesquisa do vinho brasileiro a 2017, quase 10 anos, e 2023, a gente não atualizou o estudo. Quem sabe um dia, se alguém quiser patrocinar, estamos aí, a gente atualize. Mas o que a gente vê claramente é uma evolução positiva. Que os dados ainda não estão para o tranquilo fino, né? Acho que para o espumante talvez não, né, Felipe? Mas os dados ainda não tracionam. Essa é a verdade. Se a gente lê que 1 em cada 10 garrafas é de vinho fino, vamos fazer uma comparação com os Estados Unidos. Eu gosto de comparar com os Estados Unidos, tá? Por quê? Na década de 90, o consumo per capita nos Estados Unidos ele era muito parecido com o consumo per capita do Brasil hoje, 2 litros per capita. Tá? Depois, 2007, 2008, foi quando foi o auge, né? Ele foi para 11 litros, hoje em dia está em 10, 11 litros per capita. Né? Os Estados Unidos tem a dinâmica dele, mas um dos fatores foi vinho em saúde, porque o vinho saiu na CBS e as pessoas começaram... Mas eu acho que um dos grandes motores mesmo para o crescimento do Brasil é uma indústria local forte. Nos Estados Unidos, de cada 4 garrafas compradas, é o maior importador do mundo de vinho. De cada 4 garrafas compradas, quantas são vinhos americanos? Vocês sabem? Alguém sabe? De cada 4, quantos vocês acham? Vocês acham que é uma? Levanta a mão. 2? 3 garrafas são vinhos americanos. 75% do consumo de vinho no maior importador do mundo é de vinho americano. Então, assim, não existe dúvida de que, para o mercado crescer, precisamos ter uma indústria local forte. Isso passa muito pelo relacionamento do sommelier com o cliente. Muito. Queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Quem trabalha em restaurante, supermercado, quem aqui tem mais de 30% da carta ou da gôndola de vinhos brasileiros? 30%. Vocês têm quase 100%. 30%. Quase ninguém. Quase ninguém. E se eu perguntar para vocês quem tem 35% de vinho chileno, todo mundo vai levantar a mão e vai falar assim, eu tenho 50%, tenho 60% de vinho chileno. Então é importante esse número para vocês entenderem também da relevância do vinho brasileiro. Óbvio que aqui está somado com o espumante, porque senão esse número seria infinitamente menor. Mas a relevância e a importância do vinho brasileiro. Um outro ponto que eu quero só chamar a atenção de vocês. Esse crescimento no ano passado, 16% de crescimento do Chile, 9% Portugal, 10% de Itália. Não é crescimento no ponto de venda. É um excesso de oferta. E o que excesso de oferta causa? Guerra de preço. Muita guerra de preço. Então, é um risco, é uma preocupação que eu acho que é importante vocês terem ciência disso. E quais são as alternativas? Produtos que sofrem menos com essa concorrência.
Isso pode ser importante na tomada de decisão de vocês, do que colocar na carta, do que ter no seu supermercado. E principalmente surpreender, não com redução de preço, mas com aumento de serviço, com aumento de trabalho no ponto de venda, para fomentar o consumo, mas um consumo não por preço, um consumo com storytelling, com experiência, com qualidade de venda. Só para encerrar, que o tempo já está no final, eu vou pular alguns slides. Se vocês puderem jogar para o último slide. Joga para o último para mim, por favor. Pode jogar para o último. Pode jogar para o último. Um antes, desculpa. Isso. A gente ia passar para falar um tema também importante, que é rentabilidade. Não é porque a gente está importando mais que a gente está ganhando mais. A gente tem sofrido muito, os importadores têm sofrido muito com a desvalorização da moeda brasileira, e o crescimento de mercado nos últimos anos foi inferior à inflação. Então, um ponto também a atentar é sobre a rentabilidade dos negócios. O Dani falou bastante sobre isso. Aliás, quero agradecer o Dani, que eu prometi para ele uma garrafa de vinho a cada vez que ele falasse de mercado. Depois eu te pago, Dani. Agora eu quero chamar só a atenção de vocês por um ponto. Em vinho brasileiro. Mas tomar junto com o Dani, que aí vale qualquer investimento. A cada 10 garrafas vendidas hoje no Brasil, 3 já são de brancos. 3 já são de brancos. A gente sai de 20% de mercado em 2017 para 26% do mercado em 2024. Dentre estes, alguém pode pensar, não, mas são os mais baratos. Pessoal, nós temos um crescimento de brancos gastronômicos muito forte. E quando a gente olha um potencial consumidor, que são os shoppers, nós estamos falando de um público ainda mais elitizado comprando vinho branco. Há um potencial aqui gigante para essa categoria de vinho, não só falando como realidade, mas como uma tendência de crescimento contínuo e sustentável dessa categoria. Bom, gente, eu vou abrir para 2 perguntas. Então, quando vocês falam do vinho desalcoolizado, eu penso no café descafeinado de 20 anos atrás, no leite sem lactose, todos os produtos que a gente se acostumou a consumir, a gente nem lembra mais que tem uma diferença ali, porque é a mesma coisa. A pessoa que escolhe o vinho sem álcool, ela não está escolhendo não tomar álcool, ela está tentando adaptar o que ela gosta ao momento dela. Ou eu vou dirigir, ou eu estou doente, ou estou tomando antibiótico, ou nesse momento eu não quero o álcool. Mas ela não está abrindo mão do vinho. Então, esses nichos todos, a gente precisa ter uma ideia desses nichos, dos vinhos orgânicos, biodinâmicos, dos vinhos alcoolizados, dos vinhos que são de longevos, de alta gama, para a gente saber compor melhor as nossas cartas. Porque a gente não tem ideia desses nichos. A gente ouve as demandas, mas a gente não sabe. Vou montar aqui uma seleção de vinhos desalcoolizados e vou ficar com quanto tempo com eles na carta. Então, esses nichos divididos dentro do mercado para a gente seriam muito úteis. Agradeço a tua pergunta. Assim, para a gente falar de nicho, talvez a gente precisasse de mais uma hora aqui para apresentar dado a esse respeito. Eu queria só entrar um pouco nessa área do vinho sem álcool, porque quando a gente fala de cerveja, isso está muito mais enraizado. Só que, bom, tá aqui os sommeliers que não vão me deixar mentir. Você provar uma cerveja 0 álcool e uma cerveja com álcool, você se confunde. Qual é a cerveja sem álcool? Qual a cerveja com álcool? No vinho ainda a gente está muito embrionário em relação ao que ofertar, e ainda assim uma questão legislativa se é vinho, porque o que nós estamos hoje ofertando na grande proporção não é vinho. E quando a gente prova um desalcoolizado como teve no concurso, a gente ainda não tem uma similaridade de qualidade entre o álcool e o sem álcool. E você tem toda a razão.
é o motorista da vez que vai tomar o zero álcool, mas quer participar daquele movimento, não quer deixar de tomar uma água, um refrigerante, enquanto seus amigos estão tomando uma cerveja. Isso tem a acontecer com o vinho, mas isso é muito novo ainda para a categoria. E eu acho que a gente tem que evoluir muito para tratar a categoria zero álcool como parte da categoria de vinhos. Eu percebo que o Brasil é um mercado que adota tendências um pouco tardiamente. Tá? Eu vou dar o exemplo dos rosés. Os rosés explodiram na Provence em 2010, 11, 12. Foi o auge. Demorou um pouco para chegar aqui. Então, eu vejo que aí é difícil falar o consumidor, mas a gente é um mercado que adota tendências um pouco tarde. E eu vejo uma coisa muito comum de acontecer, que ao adotar isso tarde, a gente superdimensiona esse mercado. Vou dar o exemplo do vinho em lata, né? Que é a grande falácia do vinho em lata. A gente tinha pesquisa, tá? Que 20% das pessoas conheciam vinho em lata e 5% diziam que estariam propensas a consumir. Então, era menos de 5%. Então, assim, a gente, às vezes, na ânsia de querer descobrir o que é o próximo, né? É tão difícil, assim, a gente fala o vinho laranja, o vinho local, às vezes é uma micro tendência. E até para o Brasil, né? Às vezes o que é tendência lá no Centro-Oeste não é tendência em São Paulo, no Sudeste ou aqui no Sul. Então, a gente toma... Eu acho que, assim, é muito glamouroso falar disso, que você vai adivinhar uma tendência, mas se você observar na prática, realismo, como é que eu otimismo pragmático. Acordei com essa coisa na cabeça. Otimismo pragmático. Se você realizar os dados, você vai ver que é muito nichado. É muito nichado. O mercado de orgânicos no mundo ele é muito pequeno. O desalcoolizado é o mesmo caso. Por quê, gente? Porque custa mais caro. É muito caro. É o preço. Gente, é o preço. Não é porque as pessoas gostariam de orgânico? Gostariam, lógico. Ah, mas custa mais. Você vai comprar? Não. A resposta hoje é não. O consumidor médio, né? Então, assim, eu também sinto não te dar uma resposta exata de qual vai ser o big next thing no Brasil, mas a verdade é que eu acho legal a gente ter essas premissas, né? Que a gente é um mercado conservador, no geral, que a gente demora um pouco para adotar tendências. Essa aqui do branco e do rosé, eu não tenho dúvida que tem uma questão climática aqui. Se eu tivesse uma loja de vinho, climática, gastronômica, eu estaria usando a IA aqui no Spa do Vinho para dizer se vai fazer mais calor do que no ano passado e ver quanto que você vendeu. Porque, assim, a relação do clima com o consumo é altíssima. Então, assim, é tendência branco? Mas ela está numa tendência maior, que está mais quente. As pessoas querem produtos mais leves. E elas optam pelo branco, né? Então, enfim, desculpa. Carol, só deixa eu fazer uma pontuação. Pessoal, muito cuidado em o que é tendência e o que é modismo. Exato. Moda acaba. Tendência, não. Tá, só mais uma perguntinha, tem mais uma ali. A questão do consumo dos jovens, né? Que, não tendo jovens consumidores hoje, como nós vamos fazer o desafio, como nós vamos conseguir sublimar isto para que tenhamos consumidores de meia idade, de mais anciãos, enfim, consumindo vinhos daqui a uns anos. Porque, se não tem jovens consumidores, talvez a gente não chegue a ter consumidores mais maduros posteriormente, né? Visto que as relações interpessoais são o vinho é elo de ligação nas ligações interpessoais. E, hoje em dia, existe muita vida virtual. Os jovens vivem mais virtualmente do que pessoalmente, né, nas interações pessoais. Então, isso seria um desafio. Gostaria de saber as percepções de vocês em relação a isso e talvez colocar, né, um desafio de fazer um estudo nesse sentido, até mesmo para a gente evoluir nesse tema numa próxima jornada, quem sabe, né, ou em outro evento que a ABS Rio Grande do Sul nos proporcione. Eu acho que você tem toda a razão. Eu me preocupo muito mais com a vida solitária das pessoas do que com a falta de consumo dos jovens. Isso sim é uma preocupação. Então, eu acho que esse ponto que você tocou, eu acho que é um dos maiores desafios da indústria do futuro, junto com o álcool. São os dois grandes desafios. Já tem empresas olhando para isso. Eu vi relatórios de bancos. Tem o Rabobank, que está estudando o assunto. Tem o Barclays. Eu tenho 2 relatórios, depois eu posso compartilhar com a Caroline para dividir com vocês. Que, assim, a indústria está olhando muito de perto essa questão. Isso, gente, é o comportamento humano, né? Como está se dando o comportamento humano.
Acho que a gente até agora ainda está tentando entender o que a pandemia provocou no ser humano, o que a IA vai provocar. Então, assim, são grandes questões que a gente tem que estar olhando de uma forma muito, muito coerente. Daria, acho que, um seminário aqui para falar disso, porque realmente tem bastante conteúdo. Tá bom? Mas eu divido com a... Porque eu vi isso semana passada até, e tem muito estudo, muito dado já. Não do Brasil ainda, mas tem bastante informação. Bom, gente, acho que a gente vai ter que finalizar, porque a gente está... Fala, Ademir. Eu só queria fazer uma contribuição, porque fiquei curioso que nós, aparentemente, somos o único hotel, restaurante que tem mais de 30% de vinhos nacionais na carta. Como é que nós chegamos a 100% hoje? Nós, quando iniciamos o hotel, há 18 anos atrás, mais de 80% dos vinhos que nós vendíamos eram importados. Os brasileiros não chegavam a 20%. E esse processo foi um processo gradativo que foi conquistado em função da presença dos sommeliers. Eles é que iam educando o cliente, apresentando, olha, tem uma surpresa. E isso foi gradativo. Hoje, nós não temos mais clientes que perguntam por vinhos importados. É muito raro. De vez em quando vem um que eu só tomo Catena Zapata, né? De volta e meia aparece alguém. E a gente tem uma pequena porção de vinhos ícones de cada país para atender esses casos excepcionais. Mas é um processo que o sommelier fez a modificação ao longo de 18 anos. Carol, só aproveitando um pouquinho antes de você encerrar, quem precisar, quem quiser ter mais acesso à informação, site da Ideal, idealbi.com.br. A gente tem uma área lá de artigos, praticamente, pelo menos eu estou tentando, pessoal, prometo que eu estou tentando escrever um artigo a cada 15 dias, pelo menos, falando do mercado brasileiro, mas tem muito conteúdo lá, a gente tem um time que cuida disso, bastante informação, inclusive já dados atualizados do primeiro trimestre, vocês encontram lá, tá bom? Bom, gente, assim, eu acho que eu falei antes, né? Eu fico muito orgulhosa da gente estar promovendo momentos como esse. Eu falei o ano passado na Masterclass que a gente fez aqui dos 16 vinhos Grão Ouro do Brasil Wine Challenge, que nós somos um time. Todas as instituições do setor vitivinícola compõem um time, cada um ocupando uma posição diferente. Nós todos temos o mesmo objetivo. Então, não há motivo para estarmos em lados opostos. Pelo contrário, nós somos todos um único time. E eu fico muito feliz, nós tivemos presença de várias instituições ontem, várias instituições hoje, e isso representa o que a ABS quer. A ABS Rio Grande do Sul quer ser mais um membro desse time, porque juntos conseguimos construir uma indústria articulada, uma indústria com força. Porque se nós ficarmos cada um pensando, isso para mim não é legal falar. Gente, a gente tem que falar de inteligência artificial, de mudança climática, de perfil de consumo. A gente tem que falar de vinho de mesa. E isso me incomoda muito, muito. Eu nasci dentro de uma vinícola. O meu pai só produziu vinho de mesa. E por que a gente, por que a gente deixa um produto tão importante de lado? Por que a gente não fala dele? Gente, por que a gente não fala? Moscatel é o produto para introduzir milhares ou milhões de consumidores no mercado brasileiro, que vai começar tomando moscatel, porque é doce, porque é fresco, porque tem gás. E por que a gente... Não, moscatel eu não bebo. Não gosto. Por favor, gente. E aí a gente tem que tirar todos os preconceitos que a gente tem. E a gente está aqui para isso. Só que a gente só tira preconceitos com conhecimento. E são momentos como esse que a gente consegue fazer isso. E sabe o que me deixa com otimismo? Porque ontem nós elegemos o melhor sommelier do Rio Grande do Sul, um menino com 24 anos. Então, isso quer dizer que os jovens não estão totalmente perdidos. Tá?
Então, que esse seja, né, um sinal de que a gente tem um futuro muito belo pela frente e que a gente tem muito ainda a construir. Estamos num setor em consolidação, Dani está aí, né? Dani Panizzi, para a gente falar disso, mas que somente juntos, articulados, é que nós vamos conseguir o sucesso e talvez, né, um dia ser de fato aquela bola laranja ali em cima do gráfico, porque, assim, eu sou uma otimista, tá? Então, assim, de fato, mas só vamos conseguir isso com o papel do sommelier, com o papel da educação, com o papel do conhecimento. E nós todos, né, estamos juntos no mesmo time. Gente, meu muito obrigada. Eu encerro aqui, então, a Jornada do Sommelier. Convido todos vocês para passarem agora uma tarde deliciosa conosco, né? Então, nós vamos estar no Promenade, né? Um espaço que, para vocês acessarem, passam pela frente do hotel, né? E vão fazendo a volta no hotel. Ali vai ter a Promenade, então, com um brunch para a gente, muitas taças, né? E que nós possamos, então, no ano que vem, estarmos aqui novamente, né? Presencialmente, novamente, para falar sobre a importância desse profissional no setor da uva e do vinho. Muito obrigada.